Oi, nós estamos na nossa terceira aula, sou a professora Sibéria, e na aula passada nós falamos um pouquinho sobre substantivos, adjetivos e verbos, né? Foi uma introdução à morfologia. Lá no Google Classroom, além dos exercícios, eu pedi também que vocês preenchessem um formulário, me dizendo qual é a profissão que vocês desejam cursar. Por quê? Eu vou mandar vídeos de profissionais da área explicando sobre cada profissão. Então, se você não preencheu, vai lá e preenche, tá? Uma outra coisa, eu peço também que vocês, ao final das aulas, não só as minhas, mas deem uma curtida, né? Lá nos vídeos, ou no YouTube, ou lá mesmo no Google Classroom, que é importante esse feedback de vocês. Nós estamos fazendo tudo com muito carinho, toda dedicação, tá? E as dúvidas podem colocar lá na nossa sala virtual. Então, nós estamos na nossa aula 3, nós vamos falar sobre pronomes. Pronome, em língua portuguesa, você vai lembrar o seguinte, nome, a gente vai lembrar sempre do substantivo, ok? Pro, em função do substantivo. Então, o pronome, né, os pronomes, que são essa classe gramatical que nós vamos estudar hoje, ela está em função do substantivo. Por quê? Eu posso acompanhar, o pronome pode acompanhar o substantivo, ele pode substituir o substantivo, ou ele pode se referir ao substantivo. Então, a gente vai sempre trabalhar com os exemplos, fica mais fácil para você entender. Acompanha comigo aí na sua tela. As meninas jogaram bem. Elas são excelentes. Elas é um pronome que nós chamamos de pronome do caso reto. Elas estão substituindo meninas, até porque na hora da escrita, isso é importante também lá em redação, não cair naquele erro da repetição. As meninas jogaram bem, as meninas são excelentes. Não, o elas, que é o pronome, me substitui perfeitamente o substantivo meninas. Este aluno acertou tudo. Este também é um pronome. Está acompanhando o substantivo aluno. Está percebendo que o pronome sempre tem uma relação com o nome, que é o substantivo? Comprei o carro que mais gostei. Esse que, nós dizemos que é um pronome relativo, nós vamos estudar ele mais para frente. Ele está se referindo ao substantivo anterior, que é carro. Beleza? Classificação dos pronomes. Hoje, especificamente, nós vamos estudar os pronomes pessoais, que é do caso reto e oblíquo. Mas existem outros que nas próximas aulas também nós vamos falar, que é os possessivos, demonstrativos, tratamento, indefinidos, relativos e os interrogativos. Eu coloquei aí uma tabela bem fácil de entender, tá? Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo, se você quiser tirar uma foto, quiser anotar, fica à vontade. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles têm a função de sujeito. Lá nas frases, nos exemplos, vocês vão entender melhor. E o oblíquo, eles têm funções de complemento, né, do objeto direto e indireto. Olha aí nossa tabela. Nós temos aí os pronomes do caso reto e oblíquo. O caso reto, assim como o oblíquo, eles dependem das pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, sendo do singular ou do plural. Olha aí, caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E os pronomes oblíquos? Eles precisam se relacionar corretamente com esses pronomes de caso reto, ok? Eu, o reto, o átono e o tônico, né, que eu coloquei aí separadinho, oblíquo, mim, comigo. Por que átono e tônico? Átono seria as sílabas em que o som é mais fraco, vamos dizer assim, o tônico mais forte. Tu, te, contigo, ele ou ela, lhe, o, a, se, ele, ela, se, consigo. Você vai perguntar, mas para que serve isso? Eu coloco assim, eu a vejo. Esse a aí não é artigo, tá? É um pronome oblíquo. Seria incorreto dizer eu vejo ela. Então, o correspondente de ela, que é o pronome reto, seria o oblíquo a, eu a vejo. Então, se fosse masculino, eu o vejo, não vejo ele. Tá? Então, o pronome oblíquo, ele faz essa substituição em alguns casos. Nós, nós conosco, vós convosco, eles ou elas, lhes, pois, as, se, eles, elas, se, consigo. Vamos lá para a prática, que é o que interessa para a gente. Não adianta a gente decorar a tabela, tá bom?
É importante a gente ver nas aplicações. Eu coloquei exemplos simples. Ele trouxe para mim da viagem. Ele, a gente já viu que é pronome do caso reto. E o pronome oblíquo, assim, o pronome, de um modo geral, ele também tem a função de substituir os substantivos. Ele os trouxe da viagem. Esse os, que é um pronome oblíquo, ele está substituindo o substantivo presente, que está no masculino plural. Aí você vai me perguntar, mas semana passada você falou que artigo definido poderia ser hoje. Sim, hoje também pode ser pronome artigo. Artigo definido, desculpa. Só que nesse caso, ele vai acompanhar um substantivo. Os meninos chegaram de viagem. Os meninos. Então, eu estou acompanhando ali o substantivo, então, artigo. Mas o os, quando ele acompanha o verbo e quando ele está substituindo, tá? Ou um substantivo, ou até mesmo um outro pronome reto, nós dizemos que esse os é pronome oblíquo. Se eu falasse, ele trouxe eles, seria totalmente incorreto, né? Ele os trouxe de viagem. Também, à medida dos exercícios, nós vamos percebendo essas diferenças de uma classe gramatical para outra quando utilizamos as mesmas palavras, mas é pelo sentido, pelo contexto. Aqui não tem como dizer que esse os é artigo, tá? Ele está acompanhando o verbo e ele está substituindo o presente. Vamos lá, vamos ficar ligado em alguns exemplos, algumas aplicações. Desculpa, eu passei aqui para o exercício. Vou voltar aqui. Não. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Desculpa. Aqui no Fique Ligado. Vai voltando. Isso. Vamos lá ficar ligado nesses exemplos aqui, ó. Tem uma música aí em andamento, eu acho que é música sertaneja, que fala o seguinte: nós dois se amando e a lua por testemunha. Por que essa oração, esse trecho dessa música, está incorreto? Nós, pronome do caso reto, primeira pessoa do plural. Se, esse se aí é um pronome oblíquo. Só que o se você olhar a tabela, se refere à terceira pessoa. Então, está incorreto. Eu não posso misturar as pessoas, tá? Então, cuidado ao misturar as pessoas no discurso. Então, se a nós, deveria ser nós dois nos amando, e não se amando, tá? Quando a gente fala assim, algumas pessoas falam assim, eu se esqueci, né? Incorreto. Eu, primeira pessoa, e se terceira. Então, eu me esqueci, eu me lembrei, e assim por diante. Outra dica muito importante, que as pessoas erram muito na hora da escrita e na hora da fala. Depois da preposição entre, utilizamos o pronome oblíquo. Então, entre mim e você não há segredos. É correto. Entre eu e você está errado. Tá? Então, entre mim e você, entre mim e ela, entre mim e ele, não há segredos. Essa é correta, porque nessa expressão entre eu utilizo o pronome oblíquo e o pronome do caso reto. Eu não posso usar duas vezes o pronome do caso reto. Outra aplicação importantíssima dessa questão do pronome do caso reto e do pronome oblíquo. O pronome oblíquo, os pronomes oblíquos, eles exercem uma função de complemento dentro da função sintática, que nós vamos ver também mais para frente, mas com certeza vocês já estudaram isso. Tá? Objeto direto, objeto indireto. Né? No caso ali, ele os trouxe de viagem. É um caso de complemento. Trouxe o quê? Os. Seria os presentes. E o sujeito vai ser os pronomes de caso reto. Olha como que essa informação é importante. Vamos lá para os exemplos. Ana falou para mim toda a verdade. Falou para quem? Então, complemento, mim. Né? Para mim. Este é o livro para eu estudar. Quem irá praticar essa ação de estudar? Sujeito, eu. Então, eu não posso dizer para mim estudar. É para eu estudar, para eu ler, para eu escrever. Se você não lembrar dessa questão que o eu é sujeito, tá? Nesse segundo exemplo aí, porque o sujeito não pode ser mim. Mas se você esqueceu dessa informação, lembra o seguinte: quando tem essa expressão para, e depois eu tenho o verbo no infinitivo, que termina em R, eu vou utilizar o eu, para eu estudar, para eu fazer, para eu realizar. A pessoa até brinca que mim é índio. Para mim estudar,
É como se o índio estivesse falando, no nosso caso não é esse, então é para eu estudar, para eu fazer, ok? E agora nós vamos para os exercícios. E aí que é importante todas as nossas informações anteriores aplicadas nos exercícios. Eu tento trazer sempre exercício do Enem, né? Às vezes de outros concursos também. Enem 2009. Então, como eu sempre falo, né? Os textos, as questões estão atreladas aos textos. São textos pequenos, muitas das vezes, às vezes textos maiores. Isso aí é um texto pequenininho. É até interessante esse texto porque é uma curiosidade, tá? Paris, filho do rei de Troia, vai acompanhando aí comigo a leitura. Raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta dos seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nessa expressão presente de grego, né? Então, presente de grego é aquele presente que você recebe, mas que de repente não tem uma utilidade ou te traz algum tipo de prejuízo, então nós dizemos que é presente de grego. Então, esse texto aí, do Enem 2009, é uma curiosidade bem interessante, né? Porque essas expressões, um dia eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, as expressões, elas têm um significado. Muitas expressões populares que nossos avós, nossos pais, e que até hoje nós utilizamos, vieram ter uma história, tá? Tem um porquê, tem um significado. Então, o presente de grego está aí a explicação, né? Então, eles deram esse presente para que as pessoas, os soldados, abrissem as portas para recebê-lo, né? E aí o grupo rival, né, o povo rival, foi lá e invadiu. Então, por isso, presente de grego. Agora vamos para a questão em si. Impuseram-no, a forma pronominal no refere-se, aí você vai lá no texto. Vamos lá, voltar no texto. Desculpa. Tá aqui, ó. Puseram-no para dentro. Puseram-no quem? Puseram-no o quê? Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Então, esse no aqui, deixa eu dar uma dica importante. No, você não viu lá na tabela de oblíquo. Mas quando eu tenho um verbo terminado com M, então não seria puseram-o, seria, aí se torna puseram-no. Isso aí é colocação pronominal, a gente vai ver também um pouquinho mais à frente, tá? Mas é só para dar sentido a isso, porque você olhou lá na tabela e não tem esse pronome aqui. Então, vamos voltar lá na questão. Impuseram na forma pronominal não refere-se a quem? Rei grego, gregos, choque, muros fortificados ou presentes e cavalos de madeira. Dá uma olhada lá no texto. Outra coisa, se você... Geralmente eu peço para dar uma pausa aí no vídeo, para ir lá no Google Classroom, fazer sozinho e depois voltar na explicação. Se você quiser ver tudo, não é totalmente errado, mas é legal você tentar fazer sozinho, porque aí com os erros você aprende melhor, que aí quando você assistir a correção, provavelmente esse erro você não vai cometer novamente, tá? Então, quiser dar uma pausinha, vai lá e volta na explicação. Então, você olhou no texto os termos presente, cavalo de madeira, que é o puseram, né? Eles puseram o quê? Os presentes, que era o cavalo de madeira. Tá? Então, letra E. A2. Deixa eu tentar aqui. A2 eu não estou conseguindo ler. A2, ele pede para você marcar a incorreta, né? Tem uns pronomes aí em destaque, está um pouquinho mais forte, em negrito. E a aplicação desses pronomes, qual que está incorreto? É difícil para mim praticar certos exercícios físicos. Aí eu falei, professora, você falou que o me e o praticar, que está no infinitivo, não podem estar próximos, estaria errado, mas aí tem entre vírgulas aí. Vamos guardar essa informação e vamos para B. Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer. Show. Preposição para eu fazer no infinitivo.
Perfeito. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. Não estaria errado, não tem nada que me indique que esse ti está fora do contexto. Quando a aposentadoria chegar, eu caí em si. Opa, vamos ver se está certo ou está errado. Para tu não teres aborrecimentos, evita excesso de velocidade. Tu teres, ok. Lá a letra A, eu pedi para você guardar a informação, porque provavelmente muita gente vai marcar essa. É difícil para mim praticar certos exercícios físicos. Só que aqui eu desloquei essa expressão para mim. Não está escrito para mim praticar exercícios, certos exercícios físicos. Quando eu coloco entre vírgulas, é porque esse termo, essa expressão, ela estava em outra parte da oração. Deveria ser, é difícil praticar certos exercícios físicos para mim. Ou, praticar certos exercícios físicos para mim é difícil. Tá? Eu desloquei essa parte para o início da oração. É uma pegadinha, na verdade. Se a gente não ler com atenção, a gente marca essa. Né? Mas essa está certa. A letra B aqui é incorreta, sabe por quê? Olha, quando eu caí em si, eu, primeira pessoa, se não é terceira. Lembra que eu falei de ter cuidado de misturar as pessoas do discurso? Então, eu caí em mim. Então, deveria ser assim, mas essa está incorreta. A 3. A 3 fala o seguinte, também do Enem, tá? Ela coloca, a questão coloca dois textos, um que é um poema do Oswald de Andrade, lá do modernismo, início do século XX, e uma observação do Segala, que é um gramático, tá? Ele escreve gramáticas, muito conhecido aí nas escolas. Então, eu tenho dois textos, um poema e um pedacinho de um texto que o Segala ele explica sobre colocação pronominal. Nós estamos falando de pronome, então essa questão é bem interessante, caiu no Enem. Pronominais. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, esse poema é interessante, porque, ó, primeiro, o nome do poema é Pronominais, a gente vai lembrar de pronomes. Ele fala justamente dessa questão aí dos pronomes, da colocação pronominal. Dei-me um cigarro, diz a gramática. Então, a gramática, que é aquele livro que fala das regras, das normas gramaticais da língua oculta, diz que o certo é dei-me um cigarro. Mas, na verdade, o povão, né, todo mundo fala, me dá um cigarro, me dá alguma coisa. Né, na linguagem coloquial, informal. Abrindo um parênteses aí, que é o que o Segala vai explicar logo em seguida. Linguagem coloquial e linguagem culta são permitidos cada um no seu ambiente. Então, linguagem coloquial e informal, assim, no WhatsApp, no Facebook, numa conversa com seus amigos, com sua família, não tem problema nenhum você usar a coloquial. Não significa que você deva falar errado. Errado, de hipótese alguma. Mas o coloquial, ok. E o formal, que é o culto, sempre, principalmente quando você vai fazer uma entrevista de emprego, escrever uma redação, enfim. Agora vamos ver o que o Segala fala, que é o gramático. Iniciar frase com pronomes átomos, que é o caso ali do dei-me o cigarro, só é lícito, só é permitido na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita, quando se deseja produzir a fala de personagens. Então, o que ele está dizendo? O me dá um cigarro é permitido quando eu estou numa linguagem mais coloquial, que eu acabei de explicar. Né? Você está numa conversa informal, ou quando você deseja produzir a fala de personagem. Você vai escrever um texto narrativo, criar uma historinha narrativa, um conto, uma crônica. E aí o personagem, ele fala dessa forma com os outros personagens, porque é um ambiente ali mais informal, sem problema. Agora, vamos para a questão. Comparando a explicação dada pelos autores, então eu tenho o Oswald de Andrade e tenho lá o Segala. Sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, então os dois, precisam ter a mesma opinião. Né? Que opinião comum tem aí entre os dois textos? Condenam essa regra gramatical?
acreditam que apenas acredito que apenas esclarecidos sabem essa regra. Estão falando sobre isso. A letra A estão falando sobre isso. Condenam essa regra gramatical. Criticam a presença de regras na gramática? Com certeza não, né? Se o Segalo é um próprio gramático, ele não faria isso. Afirmam que não há regras para o uso de pronomes? Estão falando sobre isso? Não. Relativizam essa regra gramatical. É essa. Por quê? Lá no Pronominais, que é o poema, ele fala: dai-me o cigarro, diz a gramática, e depois ele fala que o povão mesmo fala, me dê um cigarro. E o Segala também fala que só é lícito, só é permitido a linguagem coloquial quando você está num ambiente também informal. Então, é a letra E. 4. O FP Curitiba. Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver cada uma e depois a gente vai ver nas opções qual que se encaixa perfeitamente. De repente, deu-lhe um livro para ele ler, ela ler, mim ler. Qual que seria aí? Uma dica legal também, quando você vai fazer questão múltipla escolha, aquela que já é totalmente errada, você já risca, tá? Porque na hora de rever aquela questão, você não precisa perder tempo de ler tudo de novo. Então, bota um risquinho ou algum sinalzinho que te alerte que aquela está errada. A princípio, a primeira coluna aqui, ó, para ele ler, para ela ler, poderia ser. Então, eu não vou eliminar por enquanto nenhuma. De repente, dê um livro para mim. Para eu, qual que seria? Para mim ou para eu? Para mim. Então, a B eu já elimino, tá? Nada mais entre, vamos lá na terceira, entre mim e você ou entre eu e você? O coloquial, a gente sabe como é que as pessoas falam, mas e o correto? Então, a gente não falou que nessa expressão entre, precisa, né, uma preposição precisa ter um pronome oblíquo? Então, o eu estaria incorreto. Então, onde tem o eu aqui na terceira opção, eu já elimino. Então, eu já tenho a resposta, né? Mas a gente vai olhando as outras também. Então, seria nada mais entre mim e você. Sempre houve entendimentos entre, vamos lá, entre eu e ti, entre mim e ti. Então, não é, depois do entre não deveria ter o pronome oblíquo, entre mim e ti. José, espere, vou contigo, consigo, com você? Então, qual seria a opção correta? Letra, a gente já eliminou a maioria das opções, né? Então, é letra C, ok? Então, a gente está finalizando aqui a nossa terceira aula. Eu desejo a vocês uma boa semana, boas aulas com os outros professores e até a próxima, até o próximo encontro.